Olá, olá, bom dia, tudo bem? Estamos iniciando uma live, vou esperar um pouquinho, o Instagram tá repassando, vamos ver quem vai conseguir entrar, vamos fazer os últimos ajustes. Oi, tudo bem? Oi, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é bom a gente desenvolver o pensamento gentil conosco, né? Como isso é essencial para a nossa vida. Quem for entrando, eu peço que vá divulgando, né? Vai colocando ali no aviãozinho para ir para outras pessoas, vai dando um coraçãozinho, me ajudando a divulgar mais essa live. O áudio tá legal? Dá para me escutar bem? Tá bacana o áudio? Dá para me ouvir? A imagem tá boa? Tá tudo certo? Como é que tá por aí? Oi, tudo bem? O áudio tá bom? Dá para me ver direitinho? Tá tudo certo? Tô começando a live. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Patrícia, eu tenho 27 anos, estou atuando atualmente como coach, mais voltado para a área de carreira, de empreendedorismo. Estou fazendo isso porque eu estou me desenvolvendo, eu estou buscando meu desenvolvimento, buscando trabalhar com isso e eu preciso repassar isso para as outras pessoas. E hoje eu resolvi falar sobre como é bom desenvolver o pensamento gentil consigo mesmo. E vamos para a primeira etapa. Eu tinha feito alguns slides, porém, como eu não sei mexer muito bem, eu não encontrei o campo para poder estar compartilhando com vocês os meus slides, tá? Mas daí eu vou olhando para a tela que está atrás do celular e vou repassando para vocês o que eu preparei para a nossa live de hoje. Combinado? Se o áudio estiver bacana, me dá um ok aí. Se não tiver, me avisa se o áudio não tá bom, a imagem, se tá tudo certo, tá? Quem puder, me dá um okzinho por aí, tá bom? Vamos, então, à primeira parte. Nós temos o diálogo interno. O que é esse diálogo interno? São os pensamentos que passam pela nossa mente. Sempre a gente está pensando, seja que a gente esteja quieto, seja que a gente está conversando, você está assistindo essa live, está passando pensamentos na sua mente. Ou você está me avaliando, você está criticando, você está elogiando, por exemplo, a mim, ou você está lembrando de alguma coisa do teu passado, você está linkando algo do agora com algo do passado. Então, a nossa mente está sempre envolvida em pensamentos. E isso é o diálogo interno, tá? É algo que fica na nossa mente, a gente fica pensando sobre várias coisas. Dentro do diálogo interno e do pensamento, nós temos o pensamento positivo e o negativo. E esses são os que mais estão envolvidos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, você está me assistindo, pode ter um pensamento, bom, que legal, a Paty está fazendo uma live, está falando, que legal. Ou pode ter algum pensamento até que negativo, né, sobre mim, porque ela está falando muito baixo, ou algo do gênero. Então, sempre está passando pensamentos, positivos ou negativos. Dentro do diálogo interno, a gente tem também os pensamentos sobre si. Então, em algum momento do teu dia, você começa a pensar, ok? E aí vem um pensamento à sua mente de que, por exemplo, no meu caso, eu não consigo fazer uma live. E eu acredito nisso. Veio o pensamento e eu simplesmente acreditei nele. Então, é um pensamento sobre mim e ponto. Eu não questionei ele, ok? O pensamento sobre o outro.
Então, eu tô aqui e tô vendo que tem várias pessoas que me deram ok, que estão assistindo, que estão aqui comigo. Então, tá tendo um pensamento positivo, né? Eu tô aqui, ai, que legal, tem pessoas que estão entrando, estão falando comigo. Então, esse é um pensamento sobre o outro, né? Os outros que estão entrando, ok? Pensamento sobre mim é o que vem na minha mente. Ah, eu não consigo fazer uma live. E o pensamento sobre o outro, ah, eles estão entrando, ok, tá, estão dando ok, isso é ótimo, estão acenando. Então, pensamento sobre o outro está agindo, né, a meu favor. E a gente também tem um pensamento sobre as circunstâncias dentro do diálogo interno, né? Por exemplo, veio a Covid. Então, algumas pessoas vão olhar essa circunstância de uma maneira positiva. Veio a Covid e a gente conseguiu ficar mais em casa com a família, eu consegui ficar mais junto com os meus filhos, mais junto com os meus pais, com o meu esposo, enfim, com a família, né? Eu tive essa oportunidade de ficar em casa durante o período que a gente não podia sair de casa e conviver mais com eles, que eu estava com a vida tão corrida e não conseguia. Outras pessoas já vão olhar para a mesma circunstância, que é o Covid, de uma maneira negativa. É uma doença, quantas pessoas já faleceram, né? E realmente aconteceu isso. Parentes meus faleceram, isso é triste, isso é ruim. Então, sobre a mesma circunstância, nós temos um diálogo interno de pensamento positivo ou negativo, ok? Até agora tá dando para entender mais ou menos sobre o diálogo interno, dos pensamentos negativos, positivos, a parte sobre mim, sobre o outro e sobre as circunstâncias, ok? Então isso é natural, diariamente a gente está inconscientemente vivendo isso. Pensando, vivendo, por exemplo, no trabalho, acontece alguma circunstância e a gente acaba vendo, né? Tal pessoa agiu de tal maneira, que legal, né? A atitude daquela pessoa para a equipe, essa atividade agora ficou muito mais fácil. Então a gente está sempre pensando, às vezes a gente não fala para a pessoa, né? Que legal que fez isso, mas internamente a gente pensa que legal a atitude daquela pessoa, foi super equipe. Ou a gente tem um pensamento interno, né? A atitude daquela pessoa não foi legal, foi super egoísta. Enfim, a gente está sempre em movimento, beleza? Oi, gente, tem gente nova entrando, sejam bem-vindos. Vamos para a próxima etapa em relação ao pensamento, ok? Dentro desses pensamentos internos, do diálogo interno, a gente pode ter pensamento fortalecedor, pensamento limitante, pensamento analítico e pensamento crítico. Eu trouxe esses 4 para a gente poder estar conversando sobre eles, mas dentro da área da psicologia é visto outros tipos de pensamentos, tá? Tem outros tipos, mas eu não trouxe porque não é relevante para o que eu preciso te passar hoje, combinado? Mas dentro da psicologia tem muito mais tipos de pensamentos. No pensamento que ele é fortalecedor, quando a gente tem um pensamento de que a gente quer, por exemplo, quem gosta de correr, quer correr 5 quilômetros. Então, treinou e vai fazer, né, participar do campeonato ali, da corrida. Então, vem um pensamento positivo, poxa, eu treinei, eu vou conseguir, eu vou chegar no final, eu vou ganhar ou eu vou conseguir completar os 5 quilômetros, né, mais rápido do que da outra vez. Então é um pensamento fortalecedor, ele te impulsiona a ir para frente. Isso é ótimo. É bom a gente sempre cultivar esse tipo de pensamento. Porém, a gente também tem os pensamentos que são limitadores. Esses pensamentos vêm para a gente, vamos usar a mesma circunstância, a pessoa que corre, faz treino, já correu 5 quilômetros e quer correr novamente. Mas estava um tempo parada, voltou a treinar e claro que consegue. Porém, vem os pensamentos limitadores. Poxa, você estava parado, você parou um tempo, agora você voltou, mas muito provavelmente você não vai conseguir completar a corrida, você não vai ganhar essa corrida. Então, esses pensamentos vêm te limitando e isso acaba acarretando sentimentos ruins na nossa vida, tá? Então, esse outro tipo de pensamento a gente precisa tomar mais cuidado, né? Tá alerta para quando ele vier na nossa mente. O outro tipo de pensamento é o analítico. O analítico ele é muito importante porque é o que nos ajuda a observar as coisas ao nosso redor
e criar pesos, criar análises, né, de até que ponto isso é bom, isso não é, o que eu preciso fazer. Ele analisa tudo, né, o pensamento analítico. E já o pensamento crítico, ele pode ser, né, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Por exemplo, um pensamento crítico de que eu estou fazendo uma live e eu não estou com tanta iluminação. Ok, o pensamento crítico é esse ponto, vou na próxima vez colocar uma luz aqui de frente para mim, só a iluminação natural não estava bacana. Mas posso usar esse pensamento crítico para algo ruim. Poxa, a minha live não tá legal, eu não tô me portando legal e isso é ruim, enfim, fico me criticando. O pensamento só fica da crítica, vai para mais pensamentos críticos, né? Então a gente precisa tomar cuidado com os tipos de pensamentos que a gente está tendo hoje. A gente tem mais pensamento fortalecedor, né, que nos impulsiona, e a gente consegue ver características desses pensamentos, porque o fortalecedor te impulsiona a ir para frente, te impulsiona a agir, ele te leva a ir além, a fazer aquilo que você precisa fazer. O limitador, muito provavelmente, ele vai te deixar para baixo, vai te deixar triste, vai te deixar ou com medo, com às vezes até ansiedade, preocupação, porque ele vem muitas vezes te limitando esse pensamento. Então é bom a gente se observar, né? Quando vier esse tipo de pensamento, ou, por exemplo, o crítico, né, de uma maneira exagerada, de uma maneira errada, que te deixa para baixo, que te deixa mal. Né, analisar o pensamento com que sentimento que ele vem para você. Se ele vem com um sentimento bom, isso é ótimo, é bom a gente cultivar, né? Fortalecedor, um analítico que te leva para frente. Agora, um pensamento que te leva para baixo, que te leva para ficar triste, que te leva para ficar com medo, inseguro, a gente precisa questionar esse tipo de pensamento, tá? Que é o que a gente vai falar agora. Dentro desses pensamentos, acontece também de a gente lembrar muito do passado e vir na nossa mente os erros. Por exemplo, né, no outro momento da minha vida, eu fui grossa com meu esposo, por exemplo. Então eu agi errado com ele e aquilo fica na minha mente, porque eu agi errado, porque é ruim, porque isso, e começa a me gerar sentimento ruim sobre mim mesma, sobre a gente, por exemplo. Então, isso não é bom. Por que eu vou ficar olhando o erro e ficar me culpando, ficar me maltratando, ficar no sentimento ruim? Porque o pensamento em si, ele vem. Agora, muitas vezes ele vem acarretado de sentimento. E isso é o que nos atrapalha, né? E é o que às vezes ele fica ali matutando, fica ali na nossa mente, junto com o sentimento de culpa, de remorso, de medo, insegurança, enfim, vários sentimentos ruins, né? Cada um vai ter um sentimento atrelado àquele pensamento. Também é bom quando a gente olha para o passado e olha o nosso acerto. Poxa, eu fui escolhida e eu escolhi trabalhar nessa empresa. E eu gosto do que eu faço nessa empresa, eu gosto das minhas atividades, eu gosto do que eu faço. Né? Isso é muito bom, você olhar o acerto e tem um sentimento de felicidade, né? Isso te leva para frente. E a gente precisa olhar como a gente pode aprender, seja olhando o passado com os erros. Né? Então, eu fui grossa com meu esposo, enfim, algo ruim. E aí vem o sentimento de culpa e tudo isso. Como que eu posso tratar ele? Pensar como que eu posso aprender. Poxa, eu fui grossa com ele. Mas por quê? Ah, tal coisa desengatilhou isso, porque a gente falou de tal assunto e eu me senti magoada, e aí eu fui grossa. Então, conversar sobre isso, né, internamente. Ah, então quando a pessoa age assim, eu fico assim e reajo. Né? Então, essa reação é porque eu estava com sentimentos dentro de mim e reagi. Como que eu posso fazer da próxima vez? Né? Tirar o aprendizado para que isso não se repita, para que isso não aconteça novamente, porque nós temos padrões de pensamentos, de reações. Pode perceber, toda vez que você, por exemplo, tem um jeito de ajudar, se você vê alguém na rua precisando de alguma ajuda. É muito difícil você não parar e ajudar aquela pessoa. É uma coisa instintiva, é uma coisa que acontece automático. Você não presta atenção nisso, né? Então, é bom você estar observando isso para que não prevaleça, né? O que é ruim, e sim o que é bom.
tá? Então, sempre buscar ter aprendizado sobre os pensamentos que vêm do passado. E isso é muito importante para a gente viver o agora e poder olhar para o futuro. Porque se eu estou vivendo o agora e olho para o passado e fico nele, no que é ruim do passado, o nosso presente, o nosso futuro vão estar atrelados a isso, a esse erro, a esse problema. Se a gente olha para o aprendizado disso, a gente sabe que agora pode fazer diferente e o futuro a gente vai ser melhor do que o que a gente foi, porque agora a gente já está agindo diferente, tá? Então é sempre bom a gente estar observando esses pensamentos. Além disso, a gente está olhando para o futuro. Nós estamos no agora, ok? E nós podemos olhar para o futuro com um olhar positivo, imaginando, vendo o positivo para a gente, ok? Dentro do positivo, eu estou olhando ali a minha colinha porque eu acabei não conseguindo colocar aqui, né, os slides que eu tinha preparado. Mas dentro disso, a gente está buscando pensamentos e agindo hoje para que o futuro seja melhor. Então, o nosso pensamento do agora, ele interfere no futuro. Então, se o agora eu busco ter pensamentos positivos, pensamentos em que eu olho o erro, mas eu tento aprender com ele, eu começo a reagir diferente hoje e futuramente a gente vai olhar para o agora feliz, porque a gente chegou diferente lá. Não sei se você consegue entender o que eu estou tentando passar, mas quando o hoje eu olho o meu erro do passado, aprendendo com aquele erro, hoje eu vou reagir diferente. Quando eu chegar daqui a um ano, essa reação vai ser tão automática de ser diferente e ser melhor, que lá eu vou olhar para o agora e agradecer. Que bom que eu olhei e que eu parei de reagir do mesmo jeito, de alimentar esses sentimentos esses pensamentos que me geram sentimentos maus diariamente, né? Que me frustram, que me deixam para baixo. Né? Então, o agora é o que tu tem para poder gerar um futuro melhor. É o pensamento do agora, é você olhar, seja o agora, seja o passado, os teus pensamentos e focar nos pensamentos que geram sentimentos bons, sentimentos que te impulsionam a ir para frente, que te levam a ter novas atitudes, né? Porque tem uma frase, eu não lembro bem qual é o autor, mas a gente não consegue ter resultado diferente agindo da mesma forma. Ou seja, a gente não consegue ter pensamentos novos se a gente continua nos pensamentos maus que nos colocam para baixo, né? Que nos aprisionam, que nos fazem mal, ok? Então, foque quando vier o pensamento ruim na sua mente, né? Agora, a próxima etapa. Quando a gente tá parado e vem um pensamento ruim, né, de um erro que você cometeu no passado, olha para ele, em vez de, por exemplo, eu não coloquei o lixo lá fora, por exemplo. Ontem eu não coloquei o lixo lá fora. Em vez de eu me martirizar e me culpar, porque eu esqueci, porque agora vai ficar tudo sujo, em vez de eu começar de um pensamento e para outros ruins, eu observar ele e parar ele. Eu esqueci de colocar o lixo lá fora ontem. Ok, eu vou colocar na agenda, eu vou colocar um lembrete e segunda-feira eu vou colocar o lixo lá fora. Pronto, esse pensamento mal que queria me culpar, que queria me maltratar, que queria ficar em mais pensamentos ruins, eu já anulei ele, eu parei ele, porque eu já encontrei a solução, ponto. Entende? Então, quando vem um pensamento ruim que te gera o sentimento ruim, para e olha uma solução para aquele pensamento. Às vezes você não tem a solução na hora. Sim, porque você está acostumado a pensar do mesmo jeito. Então, tudo bem, busque uma solução. Pensou ruim, tem um sentimento ruim, para e busca uma solução para resolver aquilo ali. Talvez na hora você não tenha resposta, mas pesquisa, conversa com pessoas, pensa em como você pode parar esse pensamento ruim com esse sentimento. E aí encontrar a solução. Encontrar a solução, você vai reagir diferente.
E lá no futuro, esse pensamento, esse jeito de encontrar a solução vai virar natural, vai virar normal para você. Consegue entender que para lidar com o sentimento, com o pensamento ruim, para a gente poder ser mais gentil conosco, é olhar os pensamentos maus do agora ou do passado e encontrar uma solução para ele. Então, por exemplo, eu não sabia fazer lives, nunca tinha feito. Então, como é que eu vou fazer? Vinha pensamento, eu não sei fazer, eu nunca fiz, é difícil, tem que mexer com vários tipos de softwares, de itens, né, que eu não sei fazer, me expor. E aí eu comecei a olhar esses pensamentos que me limitavam, que me maltratavam, porque daí eu me sentia incapaz. Eu olhei para esses pensamentos e comecei a encontrar a solução para eles. Ok, eu não sei fazer, mas eu posso aprender a fazer. Tem vídeos na internet, tem conteúdos, meu esposo já fez, ele pode me dizer como é que é, e eu vou atrás. Então eu encontrei solução para esse pensamento ruim. E aí não foi um, né? Vieram vários. E dentro desses vários eu fui tentando encontrar uma solução para cada um, para eu não paralisar. Porque muitas vezes o que acontece dentro do sentimento ruim, né, do pensamento ruim, paralisa a gente, limita a gente. Então, olha esse pensamento que gera algo ruim e questiona ele, encontra a solução para ele. Se você não sabe a solução na hora, né, como eu na época não sabia a solução na hora, eu fui atrás e dentro de pouco tempo eu encontrei a solução. Eu fui encontrando as soluções para poder estar aqui, para poder chegar e te ajudar, né? Porque dentro do meu coração, dentro de mim, tem uma vontade muito grande de passar o pouco que eu já sei, o pouco que eu estudei, que eu li para você, né? Para que outras pessoas possam saber que tem como sim lidar com os pensamentos ruins, tem como a gente pensar de maneira mais gentil com a gente mesmo. Que quando a gente erra, não é o fim do mundo. A gente errou não porque nós somos totalmente ruins, que é isso que vinha, por exemplo, na minha mente. Eu errava por uma coisa, eu era totalmente ruim. E não é verdade. Eu apenas não tinha habilidade, eu apenas não sabia fazer aquilo. Né? Aquela situação, no caso a live, eu não sabia fazer a live, eu não sabia como fazer o ao vivo, como é que era, eu não sabia aquilo ali, mas eu não era incompetente. Eu sei escrever um texto, eu sei fazer um outro vídeo, né, gravar ali, editar, eu sei editar, beleza, mas eu não sabia gravar o ao vivo. Então eu não sou a pior pessoa do mundo. E era o que acontecia com os pensamentos que eu alimentava ruim, né, e me limitavam. Então eu comecei a enfrentar esse pensamento, como? Encontrando a solução. Tá? Então é bom a gente alimentar isso. Quando vem o pensamento mal, como que eu vou lidar com ele? Eu vou ficar parada? Ele é a verdade, ponto? Não, ele não é a verdade. Ele é um pensamento. Ele não é você. Você é muito maior do que um pensamento limitante, do que algo ruim, tá? Você tem atitudes ruins, mas você não é ruim. Você é filho amado de Deus e isso é a tua identidade. Se você parar e começar a olhar para o teu interior, você vai ver quantas coisas boas você é capaz de fazer e o quão bom você é. E diante desse exercício de vem o pensamento ruim buscar a solução, a gente pode ter hábitos diários, se possível, que nos ajudam a alimentar esses pensamentos bons. Que nem eu falei agora, né, que nossa essência, quem nós somos, é bom, tem muitos valores e muitas qualidades dentro de nós. Nós podemos, por exemplo, uma das atividades para a gente cuidar de nós no dia a dia é a meditação. Eu já falei algumas vezes aqui, coloquei já em posts e tudo, e eu bato nessa tecla, gente, parar. A meditação tem a questão também religiosa e tal, mas a que eu busco fazer é apenas silenciar a minha mente. Não tem como a gente ficar, principalmente no início, 10, 5 minutos sem pensar nada. Isso é realmente muito difícil. Mas você pode se concentrar em uma música. O fato de você cessar aqueles pensamentos excessivos, muitas vezes negativos na nossa mente, e concentrar naquele momento, por exemplo, você está lavando louça.
você sente a água, você presta atenção no que você está fazendo. A água tá gelada, né? Tô lavando a louça, a água tá gelada, tá fresca, eu tô sentindo ela tá fresca. Eu tô limpando, por exemplo, esse prato e ele já tá liso, já tá limpo. É observar o agora. E isso te ajuda a com que a tua mente entenda que não é para ficar sobrecarregando você de pensamentos, que ela precisa também concentrar no agora e viver a maravilha do agora. E isso te ajuda muito a criar esse hábito. Por exemplo, você vai tomar banho. Uma das melhores coisas. A gente sempre tem que tomar banho, né? Principalmente aqui no nosso país tropical, nesse calor, a gente não tem como não tomar banho, né? Então, no mínimo, a gente toma um banho por dia, ou toma mais de um. Mas a gente sempre toma um banho mais demorado, um banho com um pouquinho mais de tempo. E nesse banho você pode estar debaixo do chuveiro e sentir a água tocando a tua pele. Como é que a tua pele recebe aquela água? É muito forte? É muito fraco, né? A água tocando a tua pele? A temperatura está gostosa? A temperatura não está? Então, você foca o teu pensamento, a tua mente no agora e não alimenta os pensamentos ruins, porque é gostoso sentir essa água. Então, você já está alimentando pensamentos gostosos, positivos na sua mente. Então, por mais que não é na hora do pensamento ruim, mas naquele determinado momento, não está deixando a tua mente aleatória para algo ruim. Não, ela está ali. E muitas vezes, quando você está tentando se concentrar nisso, vai vir outros pensamentos. Alguma coisa que aconteceu de errado no trabalho, alguma coisa. Ok, aconteceu esse pensamento, você identificou, puxa, eu parei de prestar atenção que eu estou passando sabonete no meu corpo. Então, ok, obrigado, pensamento. Muito obrigada. Agora eu quero focar. Você conversa com a sua mente. Agora eu quero focar no meu banho, no meu corpo, na água. E aí você concentra novamente ali. E você fica inicialmente nesse vai e vem. É um pouco complicado? É, no início, mas depois você consegue focar no agora e é muito, muito gostoso, né? Você sai muito mais limpo, a tua mente fica mais leve, você tem mais facilidade de concentrar no agora, naquele momento, com a pessoa, sabe? Então, é uma das atividades que nos ajudam a lidar com os pensamentos ruins. E outra essa é a maior, né? Que contribui para lidar com o pensamento ruim, é a gratidão. Então, no caso, quando a gente para, você principalmente cria um caderninho pequeno, ou uma anotação no celular, mas faça a anotação de gratidão. Ou seja, geralmente eu faço de manhã, eu acordo, eu faço meu processo de meditação, faço minha oração e outras atividades da manhã, e eu paro um momento e eu anoto. 5 coisas. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser quantas você quiser, mas todo dia você para um tempinho, uns minutinhos, e anota pelo que você é grato. Pode ser por coisa grande? Pode, mas tem dia que a gente não tá bem e que aparentemente não tem nada pelo que eu agradecer, né? Mas tem, você está vivo, né? Você está ali, você está conseguindo escrever, você pode agradecer por poder fazer movimentos com a tua mão e escrever, né? Pode agradecer por ter água para tomar. É uma coisa tão pequena, mas que, por exemplo, para outros locais, outros lugares, não tem água potável para tomar em abundância como nós temos, né? Então, é uma coisa tão pequena que tu pode agradecer. Agradecer a batida do teu coração, que está batendo, que você está respirando, que está emanando, né, sangue para o teu corpo todo, né, para o movimento, para a nutrição do teu corpo. Então, são tantas coisas pequenas que a gente pode encontrar para agradecer e coisas grandes, né? Às vezes a gente conquistou uma coisa tão sonhada, né? Uma casa, a gente conquistou o carro que a gente queria, ótimo, vamos agradecer. Isso também é importante, mas a gente também pode agradecer pelas coisas pequenas. E quando a gente para uma pequena quantidade de tempo e agradece,
Então, nós focamos em nós durante a meditação, ou durante o banho, durante aquele momento. Em outro momento do dia, a gente parou, a gente agradeceu, a gente focou no agora, prestou atenção no agora e agradeceu. Então, a gente começou a criar hábitos de pensamentos positivos. Então, quando acontece algo que sai fora do que é bom na tua vida, você consegue olhar com aprendizado diante disso. Então, uma coisa que aconteceu comigo, até eu relatei nos stories, foi que eu estava nesse processo de gratidão bem intenso e num dia de manhã a chave do meu carro era um dia de chuva, eu saí rapidinho, estava no trabalho e geralmente eu coloco no bolso da minha bolsa. E eu fui trabalhar, fiquei o dia todo na empresa. Quando chegou o final do dia, eu não encontrava a chave. Naquele local que eu deixo na bolsa, em qualquer lado da bolsa, da sala que eu trabalho, não estava. E aí eu fui procurando, e aí conversei com outros colegas de trabalho, falei que eu não estava achando a minha chave. E aí eles começaram a me ajudar a procurar e no final a gente conseguiu encontrar. Provavelmente tinha caído no chão e um colega colocou junto com as chaves dos outros carros lá da empresa. E aí, quando eu achei, eu só fiquei grata porque eu tinha achado. E aí foi um dia diferente na minha vida que sempre eu coloco naquele lugar para não esquecer. E a pessoa que, quando eu encontrei, né, ela olhou pra mim, mas por que será que colocaram aqui, né? Em vez de perguntar e tal, falei, cara, ainda bem que a pessoa colocou aqui. Outra pessoa podia ter pego, podia ter ido lá fora, ter pego o carro, ter levado, podia ter acontecido tantas coisas e tava ali a chave. Eu tava num momento tão gostoso que eu só podia agradecer, mesmo que eu tinha errado, que eu tinha esquecido. Ou seja, quando nós temos o hábito, né, nós criamos no nosso dia a dia hábitos de pensamentos bons, a gente consegue aprender com aquilo que não é bom, né? Então, o que eu fiz dali em diante? Eu sempre não faço mais no automático. Eu olho quando eu coloco a chave lá na minha bolsa, né? Eu paro e eu olho lá, né? Independente do período do dia. Então, eu comecei a prestar mais atenção naquilo. Né? Então eu levei para o aprendizado e não para culpa ou algo do gênero. Isso foi uma situação. É sempre assim? Não. Tem dias no meu trabalho, teve um dia no meu trabalho que só começo da tarde que eu consegui aprender a lidar com aquela situação ruim que aconteceu de manhã cedo. Então eu estava com a minha colega de trabalho e eu falo para ela, cara, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Tá difícil para mim. Toda hora vinha pensamento ruim, toda hora. E aí na hora do almoço, putz, encontrei uma solução. Vou parar e vou encontrar aquilo, né? Então eu comecei a encontrar uma solução para aquilo, né? E aí só no início da tarde que eu consegui melhorar e daí consegui olhar para aquela situação e ponto. Não tem mais o que fazer, o que ficar remoendo, o que ficar. Encontrei a solução, ponto, deu. Né? Então, eu tô aprendendo. Tem dias que é mais fácil, tem situações que é mais fácil, sim. Tem situação que é mais difícil, sim. Mas a gente precisa estar em movimento. O movimento nos ajuda a ir para frente, a aprender mais, a encontrar desafios maiores, né? Não ficar no mesmo, tá? Então, são esses dois que eu te deixo como exercício para a gente poder todo dia fazer e conseguir ter pensamentos mais gentis conosco mesmo, né? Então, agora eu só vou arrumar ali para ver o meu último. Então, fechou. Agora a gente vai para os dois últimos itens. O penúltimo é uma revisão. Então, a gente precisa ter um diálogo. A gente tem um diálogo interno, independente de você observar ou não. E a gente, dentro do diálogo interno, a gente pode ter pensamentos positivos ou negativos, vários tipos de pensamentos que nos fortalecem, que nos impulsionam. Então, a gente consegue identificar quando o pensamento é positivo, ele nos gera sentimentos para ir além. Quando a gente tem pensamento negativo, ele vem para nos paralisar, para nos deixar no mesmo estado ou nos deixar triste, né? Que vem com sentimentos ruins. Né? Como que a gente consegue lidar com eles? Quando vem um pensamento ruim, olhar uma solução para esse pensamento. Olhar como que a gente pode encontrar uma solução.
Se não tem na hora, a gente busca para depois, né? Depois fica pensando, como que eu posso resolver isso? E não aumentando esse sentimento, esse pensamento ruim, tentando encontrar a solução para ele. E para a gente poder ter mais facilidade de lidar com isso, buscando meditação, a concentração no que você faz, seja no banho, seja lavando uma louça, seja comendo, né? Concentrar naquele agora te ajuda a lidar com, em vez de a mente ficar cheia de pensamento, concentrar no agora, que é o importante, né? E buscar ter um hábito de gratidão, principalmente anotando, seja no celular, seja num caderninho, seja em algo de anotação, numa agenda, anotar no mínimo 5 coisas que a gente pode ser grato naquele dia. Isso é importante para esses hábitos bons e aí, consequentemente, a gente está vivendo, né, priorizando mais os pensamentos bons no nosso dia a dia, tá? Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que me acompanhou, todo mundo que me deu um joinha, que falou ali do áudio. Muito obrigada por estarem aqui, por todo o apoio, por todo o carinho. Caso queiram falar algo, caso queiram me dar alguma sugestão, algo do gênero, no Instagram tem um linkzinho ali, tem o meu WhatsApp, tem os meus outros canais. Caso você queira falar comigo, eu estou por ali. Desde já, muito, muito obrigado por tudo, tá? Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima live, tá bom? Tchau, tchau!